Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui online, em função, inclusive, de eu ter mudado de endereço, estou morando um pouquinho mais longe, e o nosso querido presidente aí da Fonte Esperança, na sua generosidade, nos oportuniza estarmos realmente juntos, fazendo um estudo junto com vocês, do qual eu agradeço profundamente, Arnaldo, pelo carinho, pelo acolhimento e pela confiança também. A nossa proposta foi exatamente trabalharmos um pouco a questão da dependência afetiva, e essa dependência, ela ocorre muito especificamente naqueles seres humanos que ainda alimentam muita insegurança existencial, aquelas pessoas que ainda não trabalham em si com mais intensidade a autoestima e a autoaceitação, para que a partir de um autoacolhimento amoroso possa desenvolver aí sim a autossegurança, a autovalorização, o autorrespeito. E para que se possa realmente trabalhar um pouco, nos livrarmos da insegurança existencial, nós temos que realmente uma longa estrada desse processo de autoacolhimento, de autoaceitação. Os que não fazem isso substituem essa insegurança por um conflito. E, normalmente, são conflitos numa tentativa de busca de segurança fora dela. A pessoa que não se aceita, ela busca em outra pessoa uma segurança que não vai encontrar. E, para se resolver um processo de insegurança existencial, evidentemente, o que nós somos convidados a fazer é exatamente fazer um mergulho dentro de nossa consciência, um mergulho interior, para aprendermos a desenvolver a virtude da segurança. E ela está muito ligada, e talvez, se der tempo aqui, vamos falar um pouco das funções energéticas de um dos chakras mais importantes, dos 7 que nós temos, todos são importantes, mas exatamente o chakra da segurança, que é o chakra raiz, que é o chakra de base, que é o primeiro chakra que fica exatamente na base da coluna vertebral. Claro que não há como nós resolvermos questões de insegurança, dos problemas afetivos, fora de mim, de forma externa, buscando segurança em relacionamento com outras pessoas. É impossível isso. Frequentemente, nesses relacionamentos, cultua-se muito uma dependência psicológica em vários tipos de aproximação em face da insegurança. Aí a pessoa tenta encontrar segurança fora dela, criando aproximação de suportes amigos ou amigos, mas de qualquer maneira com familiares, com colegas de trabalho, ou com qualquer outros, né, vínculos com outras pessoas, e vai gerando para si um processo de dependência afetiva nesse círculo de amizade. Sempre no tentame, na tentativa de se resolver essa insegurança, buscando segurança fora dela, buscando segurança numa outra pessoa. Mas isso é impossível. Absolutamente impossível nós buscarmos segurança em outra pessoa, até porque ninguém dá segurança para ninguém. E é esse o nosso tema. Por quê? Porque segurança é virtude, virtude é uma conquista individual. E conquista individual no campo da virtude é intransferível, é individual. Nós não temos como conquistar virtude e repartir virtude com os outros. O que nós temos que é trabalhar a virtude, desenvolver a virtude, experimentar a virtude e sermos, quando muito boa referência, né, bom estímulos para os outros, mas nós não temos como tirar a nossa virtude, parte dela, e dar para os outros. Porque a virtude, a conquista, ela é intransferível, é impossível um ser humano desenvolver segurança existencial com base em outras pessoas. É impossível. Por mais que essas outras pessoas possam estimar o inseguro, possam cercá-lo de carinho, nunca conseguirão gerar segurança íntima, psicológica, afetiva. É impossível. Então, a insegurança afetiva, que é o nosso tema, estamos falando em algemas afetivas, decorre exatamente de um movimento afoito, temerário, de uma dependência afetiva que surge
na vida de uma pessoa e, de repente, nessa afoiteza, nessa temeridade, num processo de desenvolvimento humano, a pessoa entra exatamente em seus desequilíbrios íntimos. Nós, aqui na Terra, no sentido sócio, em processo social, um depende do outro. É uma situação muito diferente entre ter a dependência social com a dependência afetiva. São coisas completamente diferentes. Claro que nós dependemos do outro, nos talentos de cada um, porque a vida na Terra é a soma de cada um. Isso é um ponto. É a dependência social. Isso é extremamente importante na vida de cada um de nós. Mas nós estamos falando de independência psicológica, independência afetiva. Isso é importante. Até porque o processo de desenvolvimento humano e a própria interdependência social, ela faz parte da vida de todos nós. Nós não temos como fugir disso. Agora, pensamos o seguinte: o espírito reencarna lá na infância, esse espírito é totalmente dependente de um outro ser humano adulto. Claro, o adulto é o tutor, é o que vai orientar os primeiros passos do espírito reencarnante na fase de criança, sobretudo na primeira infância. Até mais ou menos os 7 anos de idade, a criança é totalmente dependente de um adulto. Isso é um ponto, dentro da perspectiva das limitações do livre-arbítrio dessa criança na primeira infância. Na falta de um adulto, e nós sabemos disso, certamente essa criança ela não sobrevive. Ela, se não tiver um cuidado de um adulto, sobretudo a mãe que dá alimento, ou dos outros que vigiam, dos seus comportamentos de irresponsáveis, porque não tem ainda o livre-arbítrio desenvolvido, até os 7 anos na primeira infância, não. Precisa muito de um adulto, há uma interdependência total. Só a partir dos 7 ou 8 anos que esse espírito reencarnado já tem uma certa e relativa condição de fazer várias coisas sozinhas, ser mais independente. Nesse sentido, por exemplo, mesmo na segunda infância, 7, 8 anos adiante, até a adolescência, ainda assim ela vai precisar de um adulto ali próximo para dar um suporte material, que ela vai precisar de um suporte emocional, embora já está desenvolvendo a sua independência afetiva, a sua independência psicológica. Chega na adolescência, por exemplo, já é necessário que esse espírito reencarnado, esse ser humano reencarnado, torne cada vez mais independente psicologicamente, embora ainda relativamente tenha uma certa dependência material, mas uma independência psicológica. Isso é importante, por exemplo, na primeira infância, se a dependência é necessária e absolutamente normal, dentro das experiências que temos aqui na Terra, na segunda infância, a criança ela vai desenvolvendo cada vez mais uma independência psicológica com uma interdependência social. Ela começa a saber da importância do outro, que ela não sobrevive sem um outro, mas ela vai buscando a sua independência afetiva. E isso é importante, começa lá, sobretudo a partir da segunda infância, a partir dos 7, 8 anos desse espírito reencarnado. E a independência psicológica é exatamente ela com ela mesma. Isso chama-se independência psicológica. Ela vai se desvinculando psicologicamente dessa prisão afetiva com outras pessoas, mesmo os adultos significativos em sua vida. E aí, se ela exercita as virtudes, por exemplo, falamos de insegurança lá no início, vamos trabalhar a segurança, autoestima, autoaceitação, autoconfiança, ela vai desenvolvendo cada vez mais uma independência psicológica dentro dessa visão de autoestima, de autoaceitação, de autovalorização, de autoconfiança. Mas sempre haverá uma interdependência social. Isso nós não podemos perder de mira. A interdependência social é uma coisa, a independência afetiva é outra coisa. Porque nenhum ser humano é uma ilha. Claro, nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros no sentido social. Por isso que há uma interdependência do nosso processo na dinâmica da vida social. No caso da criança, por exemplo, na segunda infância, na adolescência, ambos
mesmo na segunda infância e na adolescência, vai depender financeiramente dos pais, dos seus responsáveis, socialmente vai depender de outras pessoas da mesma forma. Então, a interdependência social é de todos os seres humanos. Eu vou dar um exemplo para poder realmente explicar de uma forma didática e mais simples essa interdependência social, que é diferente da independência afetiva. Uma roupa de algodão, uma roupa que nós estejamos vestindo, sobretudo de algodão, que nós vestimos. Fomos nós que plantamos o algodão? Será que fui eu que fui plantar o algodão lá? Será que foi eu que colhi esse algodão? Beneficiei esse algodão para transformar em fios e depois em tecidos para uma confecção de uma roupa que nós compramos lá na loja? Quantas mãos estiveram atrás do grão de algodão plantado lá na fazenda? Quantas pessoas colaboraram para que o algodão lá da fazenda chegasse até a loja para aquela roupa já confeccionada e nós compramos e nós vestimos? Então, vejo que há uma interdependência social. Foram centenas de pessoas, centenas de mãos, inclusive pessoas até fora, no caso nós brasileiros, fora do Brasil, diferentes, que trabalharam, né, para que nós pudéssemos ter a nossa roupa. Eu estou dando o exemplo da roupa de algodão, tem roupas de vários tecidos, né? Mas talvez essa roupa, que muitas vezes nós usamos, nem foi fabricada aqui no Brasil, foi fabricada lá fora, no Oriente, na Índia, lá em Bangladesh, na China, aliás, onde a maior parte das confecções têxteis do mundo são confeccionadas. Pois bem, nós estamos falando de uma interdependência social. A questão do alimento, né? Aquilo que nós comemos hoje na refeição, com raras exceções, porque quase sempre nós não plantamos, nós também não colhemos, nós também não beneficiamos o alimento que nós alimentamos hoje, exceto se eu fosse fazendeiro, né, estivesse vivendo na zona rural e estivesse plantando tudo, produzindo tudo, colhendo tudo. Normalmente, quem vive em zona rural, ele sobrevive daquilo que ele produz, é diferente. Mas aqui, e eu estou falando de interdependência social, na maioria das vezes, nós estamos nos alimentando daquele trigo que veio lá da Austrália, lá do Canadá, lá da Argentina. O mesmo trigo que está no pão do café da manhã, no alimento que nós conseguimos no almoço lá, no feijão, no macarrão, etc., tudo pode ter sido produzido em outros países, inclusive como os tecidos, em outros estados. Enfim, existe uma interdependência social o tempo todo e isso é extremamente importante para nós, isso é ótimo para o nosso desenvolvimento. A interdependência, um depende do outro. No processo social, nós não temos como fugir disso. A humanidade, de uma forma geral, ele evoluiu exatamente para gerar toda essa questão dessas trocas, desses comércios internacionais, de circulação de bens, de mercadoria. Isso é interdependência social. Tudo isso produz uma grande interdependência social. Mas cada ser humano, principalmente a partir da adolescência e o adulto, devem ser independentes psicologicamente ou afetivamente. Isso é regra básica. A partir da adolescência, na vida adulta e assim vai adiante, nós devemos trabalhar pela nossa independência psicológica. Se não houver uma independência afetiva, psicológica, ocorrerá exatamente um processo de, aí sim, as algemas afetivas, as verdadeiras dependências afetivas, o aprisionamento afetivo. E dessa dependência de uma outra pessoa em face dessas algemas afetivas. A pessoa insegura, evidentemente, ela vai buscar suposta segurança, e eu disse, afirmo e reafirmo, que virtude não se transfere, é intransferível. Virtude é uma conquista individual, e segurança é uma virtude. E o inseguro vai buscar suposta segurança mantendo-se em uma dependência de alguém que não vai lhe passar segurança. Por exemplo, vamos imaginar um profissional inseguro lá no seu ambiente de trabalho. Ele pode se tornar dependente de um colega também profissional, da mesma profissão. Quase sempre o colega que está o tempo todo resolvendo o problema para ele entrega para o outro e se acomoda. Por exemplo, porque quem tem essa insegurança afetiva,
Quem mantém essa insegurança emocional tem muita dificuldade de autoamor, de autoestima, de autoaceitação, de autossegurança, e vai gerando exatamente uma dependência psicológica nos parceiros afetivos, amigos, colegas de serviço, parentes e outras pessoas, nas amizades. E aí vai permanecendo dependendo de outras pessoas na busca de estar bem com ela mesma, aparentemente bem com elas mesmas, para que ela se sinta acolhida, para que ela realmente... E aí vai aceitando, né? Ela realmente necessita do outro, porque ela supostamente, se sentindo acolhida, ela vai se sentir realmente bem, aparentemente bem. Porque os que gostam de ser procurados para serem... Existem seres humanos que também têm o que nós chamamos de dependência salvacionista. São aqueles que sempre são prontos para salvar os outros. É um movimento egóico muito interessante, e isso acontece muito com as mães. Ela realmente depende afetivamente dos seus tutelados, né? Dos seus, aqueles que são aprisionados afetivamente a ela. Então, ela é salvadora. É um outro movimento muito estranho, que é também uma dependência afetiva. Aquela pessoa que gosta de ser procurada para serem os salvadores, criam em si mesmo e outros tipos de dependência, gerados exatamente por uma máscara, que nós chamamos na psicologia de máscara do ego, chamado salvacionismo. É esse movimento egóico da pessoa querer salvar as outras pessoas. Isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece na família, isso acontece em vários lugares, em várias situações da vida social. Por exemplo, uma mãe que vive o tempo todo cercando o seu filhinho porque acha que o seu filhinho não dá conta de fazer nada direito. É um movimento natural, instintivo? É. Mas acontece que essa mãe salvadora, ela se coloca na condição de que quem tem que estar o tempo todo ali atendendo às necessidades do seu filhinho, porque ela acha que eles não sabem fazer nada direito. O filhinho já tem 200 anos, mas é filhinho. E ela é a salvadora, é um movimento egóico, não deixa de ser uma dependência afetiva de salvadora. É um outro tipo de algema afetiva. Essa mãe se torna, então, dependente afetivamente desse movimento salvacionista, como se os filhos fossem incapazes, independentemente da faixa etária. Está no subconsciente esse movimento de um ego mascarado. A mãe salvadora é aquela que vai prover tudo, que vai resolver todos os problemas dos filhos. É um outro processo de algema afetiva, tanto de um como de outro. É a algema afetiva da mãe que cria exatamente esse processo de estar nesse movimento salvacionista e do filho de ser salvado, de ser um coitadinho, um incapaz. Isso acontece demais em muitas famílias. Tudo isso é um processo de dependência afetiva, pois essa mãe depende muito, nesse movimento egóico mascarado, do desproteger do filho, para que ela salve e esteja exatamente bem com ela mesma. É uma dependência. Então, ela só está bem com ela no momento em que... Porque há esse processo de dependência afetiva, mas ela depende desse desprotegido filhinho. Isso é algema afetiva, que acontece também em muitos lares, com muitas mães desprevenidas que não conseguem desvincular o processo do instinto maternal com esse apego excessivo dentro de um movimento de uma verdadeira algema afetiva, de superprotetora, de salvacionista, porque o filho sempre vai precisar dela, e o filho se coloca na posição também de uma dependência afetiva. Eu estou falando de uma coisa muito íntima. Isso levado para outras situações de noivos, casados, namorados, aí a coisa complica. Qual é o problema, por exemplo? Você, mas qual é o problema de a mãe ter esse instinto, a mãe ter essa dependência salvacionista? Claro que tem é uma questão grave, porque aparentemente não há problema. Aparentemente, o problema da dependência afetiva, por exemplo, da mãe, ou quando o profissional busca um colega, ou busca um familiar, ou buscar um parceiro afetivo, o grande problema é que essa insegurança, porque a mãe está agindo com insegurança. Ela não tem segurança, porque qualquer dependência afetiva é um movimento de insegurança. A mãe não tem segurança no filho, e o filho não tem segurança também. Então, esse problema é que essa insegurança existencial vai se aprofundando cada vez mais nesse tipo de relacionamento,
que acaba sendo um relacionamento realmente patológico, doentio, e é o que mais está acontecendo por aí. Não sei que pelo vazio existencial, pela péssima educação nos modelos dentro de um sistema de crença familiar que as pessoas trazem da sua estrutura, da sua estirpe familiar, porque nós temos muito disso também, de trazermos modelos de padrões educativos ou deseducativos da família, que é da tradição da família, e isso é um grande problema a ser resolvido também. Então, e a dependência afetiva, seja de qual nível, ela vai gerar um profundo apego na outra pessoa. Isso é bom? Claro que não. É péssimo. Gera um movimento em que a pessoa vai ficando cada vez mais dependente do outro. E, evidentemente, como o outro não é eterno, como o outro em algum momento vai desencarnar, e aí? Se o processo dessa dependência de um outro que não é eterno, quando ela morrer, então para onde que ela vai? Já que dependia daquela que agora está no mundo chamado espiritual. A única pessoa que você vai conviver para toda a eternidade é com você mesmo. Então você só depende de você. Porque você vai conviver com você para toda a eternidade. Não tem como conviver com outras pessoas eternamente. Você é para sempre. Então, dentro dessa perspectiva mais transcendente, seja no caso não só de morte, por divórcio, por exemplo, seja pela própria desencarnação, seja no caso do profissional apegado a um outro que é o salvacionista do emprego lá, dos profissionais, seja por ele se aposentar também ou ir para outra empresa, como é que o que depende vai ficar? O algemado afetivamente vai ficar? Há uma série de possibilidades de uma outra pessoa não estar mais na vida dela, além da aposentadoria, da morte, de um divórcio. Por exemplo, no trabalho, como eu estou lembrando, reenfatizando, se uma pessoa que depende da outra profissionalmente, ela é desligada da empresa, e aí o que vai acontecer? A pessoa dependente, afetivamente, desmorona, fica literalmente sem chão. Ela foi embora, acabou o chão dela. E aí, evidentemente, a segurança afetiva, ela está ligada, aí eu gostaria mais tarde, se der tempo também, de desenvolver a questão das nossas energias que nos trazem ou nos possibilitam dentro das funções morais dos chakras para o nosso comportamento. Porque quando você está com pouca energia no corpo, em determinadas, digamos assim, regiões onde funcionam os chakras, então temos o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, nós temos também o chamado básico, genésico, e dentro desses 7 chakras, o chakra da segurança é extremamente importante, e a segurança está ligada a esse chakra, que é um órgão do corpo perispiritual, que a medicina materialista não conhece. Nós, espíritas, ouvimos falar muito em perispírito, e os chakras são órgãos do perispírito, estão exatamente localizados no perispírito para captar energias, condensar as energias, distribuir as energias através dos plexos nervosos, e para que haja distribuição dessas energias a partir da captação e distribuição em todo o sistema dos processos de funcionamento do nosso corpo físico, a partir do sistema nervoso central. Então, esse chakra raiz, está ligado à questão da nossa sustentação no mundo físico. Quando a pessoa ela se torna dependente de alguém, quando lhe falta esse outro alguém, ela literalmente desmorona, seja na profissão, seja vida de casado, seja na condição de filhos, pais, irmãos. Quando a outra deixa de existir ou morre e tal, parece que realmente a pessoa perde o chão, perde a muleta, perde as pernas. Eu lembro de eu conto um fato que eu vim buscar na nossa pesquisa de especialistas que tratam pessoas que estão com problemas na área da insegurança, de um personagem de nome Suzanne. Esse personagem é um fato real, então ele existiu, embora o nome seja fictício. Ela dependia muito afetivamente do marido dela. Ela ia para as redes sociais, como muitas fazem isso, né? E sorri, que não vive sem o marido, ou vice-versa, que o marido não vive sem a esposa, fica aquela coisa, naquele jogo de uma dependência afetiva, em que eles jogam hoje, facilmente a gente vê pelas redes sociais,
as pessoas realmente dizendo que ele é meu amor eterno, que é uma dependência total, e ele é meu ar, eu não vivo sem ele, etc, etc, etc. Tem muito disso. E essa dependência, ela cria exatamente, em face da insegurança. Quando a pessoa faz esse tipo de manifestação, ela denota uma profunda insegurança, porque ela está dependendo do outro. Ela está falando que ela não vive sem o outro, ela já está dizendo isso, ela já está confessando isso. Há uma dependência, há uma algema afetiva ao se pronunciar frase desse tipo: eu não vivo sem fulano, ele é meu ar, eu não consigo viver sem. Isso é psicopatológico, evidentemente. Claro que é, aparentemente não é, mas é. Tanto quanto eu falei em relação das mães superprotetoras, das mães salvacionistas, que, como superprotetoras, elas criam, tanto quanto com o movimento de superprotetor ou salvacionista, uma dependência daquele que é um incapaz, que é o seu filhinho ou a sua filhinha. E assim vai. Né? Por exemplo, essa Suzane, ela era uma dessas, né, que dependia muito do maridão dela. Me perdoe o termo, o marido era tudo para ela, tudo. Um dia, ele pediu o divórcio, exatamente isso. O que aconteceu com ela? Ficou sem chão. Porque ela depositava as fichas dela, não perdoe o termo metafórico aqui, nesse suposto amor, nessa dependência afetiva. Resultado, Suzane, ela teve uma trombose imediatamente, que alcançou as 2 pernas 15 dias depois do aviso do pedido de divórcio. 15 dias depois, a Suzane estava com uma trombose, alcançou as 2 pernas dela. Ela foi, claro, socorrida, que é um caso real, né, a tempo, fizeram logo um procedimento cirúrgico. Se não fosse esse atendimento, se ela não fosse atendida a tempo, seria necessário, inelutavelmente, pela amputação das 2 pernas, devido a esse processo psíquico e emocional dessa dependência, né, porque ela se sentiu sem aquela sustentação no momento que ele pediu o divórcio. Havia essa algema afetiva, em que, em algum momento, o outro resolveu ir embora, debandar. E aí ela entrou nesse processo realmente gravíssimo, só não perdeu a perna por causa da intervenção imediata da medicina. Então, a pessoa dependente afetivamente, como nesse caso da Suzane, com relação ao seu esposo, o esposo dela funcionava exatamente para ela como uma muleta, sem o qual ela não conseguia andar. E dentro dessa perspectiva, muitos poderão dizer, mas como uma pessoa pode chegar a um nível tão extremo de uma trombose em função de um pedido do marido ou da esposa de divórcio? Porque casa separa é uma coisa que está sendo muito comum no mundo de hoje, infelizmente. Os casamentos não têm perdurado muito. E, evidentemente, em algum momento isso aconteceu com Suzana. E alguns poderão realmente contrapor esse argumento, que é um fato real, em consultório de especialistas, né? Como é que a pessoa pode chegar a um nível de desenvolver com 15 dias de uma decepção, de uma ruptura afetiva, exatamente uma trombose, que poderia ser uma doença outra, além dessa, que tiraria as pernas dela, literalmente. Dependendo do nível de dependência afetiva, de algema afetiva, quando a pessoa perde o objetivo dessa dependência, ela pode psiquicamente produzir um problema sério, muito sério, para o corpo físico dela, além do perispírito, além dos chakras, etc. Porque, sobretudo, vai afetar esse chakra, que é o chakra da segurança, que é o primeiro chakra. Vai bloquear as energias de captação de energias necessárias para a produção de vários tipos de substâncias importantes, são os hormônios, que criam os processos metabólicos para o funcionamento no sistema do funcionamento do nosso corpo. Principalmente quando nós estamos falando do chakra da segurança, que vai trabalhar exatamente com as suprarrenais. E as suprarrenais estão muito ligadas exatamente à nossa vida, à segurança, de uma forma à segurança. Né? Então, uma pessoa assim, ela pode chegar até realmente a perder braços, perder as pernas, literalmente, e outros problemas que uma trombose ou outras patologias possam realmente surgir. Então, ela fica sem ação, fica sem tranquilidade, fica sem se mover na própria vida. É a nossa mente, é o nosso psiquismo, que tem um poder muito maior do que nós mesmos imaginamos. Porque o que eu penso, eu faço. O que eu faço gera pensamento nos outros. O nosso psiquismo tem o poder de destruir, mas além de destruir, de gerar doenças, tem o poder também de curar, dependendo da forma de como nós agimos
com a nossa mente, como nós agimos com os nossos pensamentos. Todo o processo de dependência afetiva tem exatamente essa causa. Gera muitas consequências. Nós falamos de uma delas aqui, que foi o caso, né, que é a produção de doenças psicossomáticas, que, evidentemente, a pessoa vai podendo produzir na dependência afetiva. Doenças emocionais graves, por exemplo, nós podemos lembrar aqui, num rol de muitas delas, como uma depressão, uma que é muito grave também, uma ansiedade generalizada, e a pessoa vai ficando muito ansiosa, aí já não é física, já é mais psicológica, já é mental, já é também emocional, e a pessoa vai ficando ansiosa, ela tende a querer reter a outra pessoa, e isso pode produzir, por exemplo, uma doença que não são ainda catalogadas, até mesmo nos chamados Códigos Internacionais de Doenças, no CID famoso. Lá você não vai ver, por exemplo, doenças numa visão profunda, que é a doença que nós chamamos de ciúme. Ciúme é doença. Mas qual é o código do CID e do ciúme? Não existe. Mas, para se você analisar, sob o ponto de vista da psicologia transpessoal consciencial, é uma doença grave. O ciúme doentio, a pessoa que quer reter o outro com ela, quer reter amigos, quer reter familiares, e não é só uma relação afetiva que isso acontece, há pessoas que querem uma outra pessoa como amiga exclusivamente dela. Uma amiga que não pode ter nenhum outro amigo. Olha a dependência afetiva. Isso é grave. Uma mãe pode ficar dependente também de um filho pode se tornar totalmente dependente de uma mãe, dependente de um pai, dependente de um outro parente, de um adulto significativo, enfim. Pode haver um processo de dependência que gera movimento de possessividade e de ciúme mórbido. Portanto, o ciúme é uma doença, sim. Por exemplo, um filho que depende de uma mãe pode ter ciúme muito forte de um irmão ou de uma irmã e de outras pessoas que a mãe venha dar uma atenção especial. Na convivência com essa mãe, ele pode gerar graves transtornos devido exatamente a essa dependência afetiva. Ela não está lutando pela sua segurança, pela sua independência psicológica. Então, tipo transtornos emocionais como depressão, como eu falei, a ansiedade generalizada, entre outros problemas, tudo isso decorre como consequência da dependência afetiva. A pessoa vai se tornando dependente, vai ficando sempre como se a vida dela fosse andar de muletas o tempo todo. Ora, nós reencarnamos, mas nós não fomos criados, dependendo afetivamente, para andar de muletas afetivas, não. Nós fomos criados para andar com as nossas próprias pernas. Por isso que no ser humano sadio, evidentemente, é um ser humano que independe psicologicamente do outro, mas mantém a interdependência social. Nesses relacionamentos interpessoais, são muito benéficos a interdependência social na nossa vida, claro. Essa interdependência social, essas trocas de experiências com colegas de trabalho, parceiros afetivos, na família, são salutares, num processo de interdependência social, mesmo no grupo familiar, mas não a dependência afetiva, não a prisão afetiva, não a algema afetiva. O problema não é o relacionamento, o problema é a dependência psicológica do outro para sobreviver ou para viver. Eu só vivo se tiver fulano junto comigo, se tiver Beltrano junto comigo, só assim que eu vivo. Se fulano ou Beltrano não quiser estar comigo, eu não consigo viver. Quantas vezes nós ouvimos falar pessoas usarem esse tipo de frase? Então, é isso que vai gerando, né, de alguma forma, é isso que é a chamada prisão, algema, dependência afetiva, geradora de grandes problemas interpessoais, conflitos e relacionais também, que são verdadeiramente tóxicas. Até porque ninguém gosta de ficar com alguém dependente, né, grudado na sua cola ali o tempo todo, sendo sugada pela outra pessoa. Talvez tenha sido o marido lá da Suzane. Que ninguém gosta, né? Tal pessoa acaba se sentindo sufocada nessa relação afetiva, na dependência do outro. Há pessoas tão pegajosas, me perdoe o termo, mas tão pegajosas que vivem o tempo todo observando a outra pessoa. Por exemplo, numa relação normal de namoro, ou seja, dois, o outro não pode dar um passo além que o dependente afetivo já fica imaginando que o outro tem um caso com alguém, que está traindo, que vai abandoná-la, já fica com esse tipo de dependência, mas uma incapacidade de fazer leitura de realidade. Então, nessa tentativa de desenvolver segurança, porém algemada uma outra pessoa, ela vai produzindo cada vez mais
insegurança. Vai se tornando cada vez mais dependente, gerando um círculo vicioso. Claro que nós não temos como gerar verdadeira segurança com base no outro ou em outras pessoas. Segurança eu encontro em mim, exatamente em mim, porque eu vou estar comigo para a eternidade. Antes de dar uma sequência, eu teria ou não teria, depende do tempo que me for cedido, se ainda tem algum tempo para nós podermos falar. Senhor Arnaldo Rocha, qual o tempo que o senhor ia para eu fazer? Jorge, você tem entre 13 e 15 minutos. Então, eu talvez utilize um pouco menos do que isso, porque eu sei que eu já exauri bastante do meu roteiro, para não fugir muito, né? E eu espero que eu possa realmente ser compreendido em face dessa linguagem que você, como psicólogo clínico, sabe, é uma linguagem comum para nós que lidamos com pessoas com suas dificuldades, né, em relação a esse tema, dessa dependência afetiva, né? Então, de qualquer maneira, nós não temos como gerar verdadeira segurança com base em outra pessoa. Isso não temos como. Então, nesses 10 minutos que me faltam, se você me permitir, eu falei do primeiro chakra. E eu vou fazer exatamente uma análise sobre isso, porque poucos espíritos também analisam as questões dos chakras, dos 7 chakras que nós temos, principalmente do que hoje é o ponto básico para o nosso tema. Aqui nós falamos de insegurança, e o chakra que nos proporciona a segurança é exatamente o primeiro chakra, que é o chakra raiz. Então, ela tem uma função psíquica muito importante em nossa vida, que é o chakra da segurança. Quando a pessoa ela exercita virtudes da segurança existencial, juntamente com outras virtudes, evidentemente, do ciclo, nós chamamos, né, que é o núcleo psicodinâmico da própria segurança. Você tem outras virtudes. Por exemplo, com a segurança você tem a humildade, a mansidão, o sentimento de aprendiz, o poder de realização, tanto quanto, a partir desse poder de realização, o esforço de aperfeiçoamento. Então, dentro desse núcleo que nós chamamos psicodinâmico da segurança, você tem exatamente um convite para humildar o orgulho, amansar a rebeldia, que seria a mansidão, se colocar como aprendiz da vida, porque mestre é só Jesus. Poder de realização, ou seja, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. E o esforço, não é um esforço que seja paciente, um esforço que seja continuado, um esforço que seja perseverante, um esforço que seja disciplinado. Então, é exatamente essas virtudes que são núcleos psicodinâmicos da segurança. São várias virtudes que fazem parte desse núcleo psicodinâmico da segurança existencial, porque é isso que vai me dar segurança. Não vai me manter escravo a ninguém. Há uma estimulação por meio do exercício das virtudes, do próprio chakra da segurança, então, a pessoa ela sente-se segura no mundo quando ela está com os funcionamentos de captação de energias, em termos de suas funções mentais, ajudando a captação de energias lá no chakra de base, ou chakra da segurança. Então, segura no mundo, estar segura no mundo é estar num processo consciente de que nós estamos num corpo transitoriamente encarnado. É uma visão profunda. Ou seja, nós temos uma ciência de que nós nascemos ou renascemos, que um dia haverá um término da nossa existência da vida corporal. Isso não me traz ansiedade saber que eu vou desencarnar, porque nós temos data de validade numa vida física, ninguém dura eternamente num corpo físico. Ninguém fica 200 anos, alguns podem até passar de 100, mas ninguém ultrapassa 200. O fato é que nós temos um tempo limitado para vivermos na carne. Muita gente, subconscientemente, tem medo da morte. Tem medo de que, sabe que um dia vai morrer, mas subconscientemente alimenta esse medo. Vai criar insegurança. E eu disse que a insegurança é que cria exatamente as prisões afetivas. A pessoa insegura, ela é afetivamente presa às outras pessoas. Presa mesmo, ela é algemada, totalmente algemada. Então, a pessoa confiante, a que tem essa ideia, que sabe, em relação à vida, que ela vai desencarnar, ela vive tranquilamente. Ela não fica esperando a morte chegar, mas também ela não tem medo da morte. Porque, juntamente com a segurança existencial, ela exercita esse sentimento de filiação divina, fundamental. Eu me sinto como filho de Deus, é um princípio extremamente importante, ou seja, é o sentimento em que, como filho de Deus que eu me sinto dentro desse princípio, eu me sinto protegido por ele. É um sentimento de pertencimento do universo, é um sentimento de segurança. Isso está lá no primeiro chakra. A captação de energias do qual o chakra ajuda na produção de, como eu disse, de hormônio. Aliás, as energias captadas pelos chakras são transformadas em gotículas de hormônios através
das funções endocrínicas do nosso corpo. E nós sabemos a importância exatamente dos hormônios para o metabolismo, para o funcionamento de todo o nosso corpo. São várias virtudes que fazem parte desse núcleo psicodinâmico. Então, esse chakra também é chamado de chakra raiz, lá numa visão, não espírita, mas uma visão aceitável, porque o André Luiz toca nesse assunto também. Então, a pessoa ela se mantém enraizada no mundo. É o chakra raiz, ela se sente segura, está sempre se conectando com o sentido profundo da vida. Sabe que a vida no corpo ela é transitória e vive de conformidade com esse conhecimento de transitoriedade de vida física. Agora, um chakra, ele, como eu disse que é um órgão do perispírito, é um órgão específico, que não tem uma correspondência no corpo físico. Claro que não, é um órgão que está ligado ao corpo fluídico, a não ser essa ligação com uma glândula endócrina, que é um complexo nervoso, evidentemente. Por exemplo, o chakra raiz, ela se liga, e eu falei que é o primeiro chakra, que é o de base, é o que nos dá segurança, à glândula suprarrenal, ou as glândulas suprarrenais, né? Que é exatamente um complexo nervoso dessa região da bacia do corpo físico, onde estão as suprarrenais. E o grande objetivo do chakra é manter a segurança do ser, por isso, ela acaba se ligando a essas glândulas suprarrenais, onde são excretados exatamente determinados hormônios que são fundamentais nas chamadas respostas da nossa vida cotidiana de luta e fuga, por exemplo. Quando nós estamos em perigo ou sob perigo, né, a glândula suprarrenal ela é acionada pelo chakra, desse chamado chakra da segurança, que acaba estando ligado a todo o sistema nervoso central. E o cérebro manda um estímulo para a glândula suprarrenal, e a glândula gera um estado de hiperexcitação do sistema nervoso, e o sistema nervoso também trabalha no chamado sistema cardiovascular, do qual há uma redução de irrigação do sangue das vísceras, e o sangue é direcionado para onde? Para os membros, para os braços e para as pernas. Eu estou falando de um momento de luta e fuga, ou seja, justamente para que nós possamos lutar contra aquele perigo ou fugir do perigo. E aí, o chakra da segurança não vai me levar para a temeridade, para a foiteza, mas para a responsabilidade, produzindo os hormônios que vão me levar em resposta a um momento de perigo, exatamente, ou fugir ou lutar diante desse perigo, graças ao funcionamento orgânico também, com a produção de substâncias produzidas pelas suprarrenais. Se nós fugirmos, evidentemente teremos força nas pernas, porque a função do sistema cardiovascular está jogando sangue para as pernas, e dá para fugir. É a resposta. Ou se nós podemos enfrentar também a força nos braços, então será bem irrigado a questão dos braços. Por exemplo, se nós estamos fazendo uma trilha numa mata e nós encontramos lá um animal selvagem, uma onça, sei lá o que for, né? O que nós podemos fazer se o animal estiver muito perto? De alguma forma, nós vamos ter que nos defender. É a questão da luta, não sabemos, os braços terão que ser usados. Se nós tivermos uma certa distância, o que nós podemos fazer é correr mesmo, aí precisamos das pernas para livrar desse perigo. Aí luta e fuga, né? Por isso, o chakra da segurança é o chakra para nos manter em equilíbrio em nosso corpo. Quando ele funciona de forma normal, quando há um estímulo adequado, a pessoa exercita virtudes atinentes a esse chakra. Haverá um equilíbrio tanto do perispírito quanto do corpo físico. E aí, toda a região dos membros inferiores e a região também do ventre, onde há órgãos como... Nós podemos trazer até doença, se a pessoa estiver com pouca captação de energia do primeiro chakra por viver de insegurança. Viver o tempo todo com medo das coisas, com medo de si, com medo de viver, porque não está recebendo uma irrigação em face da função psíquica desse chakra. Eu disse que eu terminaria com um tema bem instigante, né? Porque eu falei segurança, estou falando agora em questão de funções de perispírito, estou falando de funções de chakra, estou falando das produções hormonais, estou falando de resposta, luta e fuga com as funções das suprarrenais, mas tudo está interligado com o chakra da segurança. Fica aqui uma recomendação do tema que nós abordamos de aprisionamento afetivo, de nós trabalharmos um pouco, estudarmos um pouco as questões das funções psíquicas dos chakras, porque aí nós começaremos a nos cuidar um pouco mais e saber que nós podemos alimentar muito bem de energias que possam potencializar, vitalizar as funções orgânicas, as funções endocrínicas e termos realmente saúde física, saúde emocional, saúde psicológica e, sobretudo, saúde mental, né? Meu irmão, podemos ficar por aqui? Ok, meu amigo. Nós agradecemos e esperamos novos encontros e que possamos continuar a aprofundar nesse assunto de grande importância para as nossas vidas.
Agora faremos a prece de encerramento. Agradecemos ao Senhor a oratória da noite de hoje, o tema tão profundo e importante que foi aqui levado com grande sabedoria pelo Jorge Hessen, sobre algemas afetivas, a fim de que conquistemos a nossa autossegurança que nos levará à autorrealização. Que possamos sair daqui pensando como trabalhar esse processo em nós mesmos, com as dificuldades que teremos pela frente e como enfrentá-la a fim de sermos cada vez mais livres, mais capazes de dirigir as nossas vidas da melhor maneira possível. E desta forma, gratificados por todo o conhecimento que aqui nos foi transmitido na noite de hoje, uma abordagem psicológica e espiritual tão fundamental para a vida de todos nós. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Que assim seja.